Pessoal, muito boa tarde. Esse vídeo eu quero tratar com vocês de um tema atual e, de certa maneira, até uma certa utilidade pública, que é o seguinte: o que deve fazer, o estudante nesse período de isolamento para aprender, né? Pelo menos para aprender alguma coisa dentro das limitações que o presente período, acaba por determinar para cada um de nós. E de antemão, eu quero deixar claro que o que eu estou colocando aqui são dicas, né? Dentro da minha experiência aí de 16 anos de sala de aula. E antes de ser professor, eu já fui estudante. Aliás, o bom professor é aquele que se mantém estudando. Ele não deixa de ser aluno, mesmo na condição de docente, né? Então essa abertura é necessária. Então eu falo do alto da minha experiência, vamos dizer assim, e da minha prática enquanto aprendente. Ou seja, apesar de ser professor há 16 anos, né, a gente tem que estudar, tem que se manter estudando, tem que buscar conhecimento para aperfeiçoar e melhorar a nossa prática, inclusive, ou mesmo para se aprofundar em alguns temas ou conteúdos que são muito caros da nossa disciplina. No meu caso, eu trabalho com humanidades, a minha formação. Acho que já é de conhecimento da maioria aqui que acompanha o canal. A minha formação é bacharelado e licenciatura em História, mas na minha formação, né, eu também agreguei aí a formação em Geografia, em Sociologia, em Filosofia, ou seja, é vamos dizer assim, um arcabouço aí que a gente está chamando aí de ciências humanas e suas tecnologias, para pegar no termo mais atual, né? Então, o que, que deve fazer o aluno? E quando eu falo aluno, é de um modo geral, pensando, claro, na nossa realidade brasileira. Agora, independente de aluno de escola pública, aliás, a escola pública, ela reúne em si grande parte dos estudantes do nosso país, mais quase 90% dos estudantes brasileiros estão na rede pública, nos municípios e no estado, na creche, o que for, e também os alunos de escola privada, né? Então, independente dessa condição socioeconômica e tal, eu quero falar aqui, vamos dizer assim, de uma forma geral. Então, o que deve fazer o estudante para aprender alguma coisa nesses tempos de isolamento? É claro que a minha fala aqui, aprender matemática é uma coisa. Existem técnicas, existe uma metodologia própria para isso. Aprender ciências é outra coisa, educação física, arte, língua estrangeira, língua portuguesa, ou seja, cada uma das disciplinas, elas agregam uma série de metodologias que são facilitadoras da compreensão e da construção da aprendizagem em cada uma delas. Então, quando eu falo aqui, em estudar, em aprender alguma coisa, eu estou falando em estudar e aprender alguma coisa em ciências humanas. Então, no caso, história e geografia, no caso aí limitando ao ensino fundamental, ou estendendo isso aí para o médio, agregando aí também a sociologia e a filosofia. Então, a minha contribuição se dá, enquanto metodologia, enquanto busca por essa aprendizagem nas ciências humanas, certo? Então, primeira coisa, gente, o aluno, o estudante, ele tem nas mãos
de certa maneira, três ferramentas, vamos dizer assim, três ferramentas básicas, certo? Duas dessas três ferramentas são materiais, ou seja, são coisas concretas. Então, eu vou pegar alguns exemplos, né, que eu tenho aqui. Então, por exemplo, um exemplo, ó, é o livro didático. Esse livro didático é o que eu tenho adotado esse ano na rede pública, no ensino fundamental, no caso aqui, a coleção da Editora Moderna, da Patrícia Ramos e da Ana Barreto, né? Então, isso aqui é uma forma. E quando a gente fala, no caso aí, pensando nos alunos aí da rede pública, né? Já que os alunos da rede pública recebem esse material anualmente, né? No início do ano letivo, eles recebem os livros e realizam a devolução no final do ano letivo corrente. Então, todo aluno de escola pública, e isso engloba a grande parte dos nossos estudantes, tem de alguma forma um livro didático na mão. Então, o primeiro o que fazer, como aprender, é fazer uso, né, do livro didático. Agora, como fazer um bom uso do livro didático? Aí vai passar por uma habilidade, vamos dizer assim, né, que inclusive é parte da Base Nacional Comum Curricular, que é a chamada autogestão. Aliás, eu quero falar com você aí do outro lado, estudante, e dizer o seguinte: nesse período de isolamento, essa habilidade de autogestão, ela vai ser crucial para que você, para definir se você vai caminhar um pouco na sua aprendizagem ou não, ou se você vai retroceder. O que é a autogestão? É a capacidade, de certa maneira, é a habilidade de se organizar, de se disciplinar, né? Ou seja, se você tem o livro na mão, o que eu vou ler? Em que horas? Em que momento do meu dia eu vou ler? E feita a leitura, que tipo de leitura eu vou fazer? É uma leitura atenta, onde eu vou marcar, onde eu vou dialogar com o texto do livro? No caso aí, outra coisa concreta, né? O caderno. Então, livro e caderno. Então, veja bem, lê o texto do livro, mas não é uma leitura sem propósito, uma leitura programada e organizada. Olha, vou, né, a partir da orientação do seu professor ou do aplicativo que a sua rede de ensino está utilizando, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Centro de Mídias, né, que inclusive está disponibilizado aqui dentro do próprio YouTube. Então, de certa maneira, por mais que a gente, e eu como professor de história, eu vou falar pela minha área, por mais que eu tenha, vamos dizer assim, ressalvas em relação ao que está sendo produzido pelos colegas ali, no que diz respeito à aprendizagem de história, e existem uma série de problemáticas ali, mas o momento agora não é de crítica, isso vai ser posto no momento mais adequado, até para aprimorar a ferramenta para uso do aluno e dos professores, né? Então, de certa maneira, aqui em São Paulo a gente tem esse aplicativo aí, o Centro de Mídias, que o aluno usa via celular, mas também é possível usar aqui no YouTube ou mesmo no Facebook, né? Então, assim, se o aluno está acompanhando esse centro de mídias, ele, de certa maneira, ele tem um norte. Poxa, lá no centro de mídias ou no meu contato com o meu professor via WhatsApp, e-mail, ou seja lá como for, olha, a gente está trabalhando o capítulo tal, o
conteúdo tal. Então, se você tem o livro em mãos, vincula uma coisa na outra. Então, eu vou pegar um exemplo. O meu oitavo ano, esse é um livro de oitavo ano, tem estudado o processo de independências que ocorreram nas Américas, sobretudo no século XIX, que é o rompimento, de certa forma, com séculos de colonização, principalmente hispânica. Então, no caso, a independência do México, a proposta de Simão Bolívar em relação de uma América liberta e unificada, o processo brasileiro, né, onde a independência vai estar vinculada ao período joanino, né, com a chegada da corte, dentro das guerras napoleônicas. Então, esse é o conteúdo. Dentro do livro, onde está isso? Aí o aluno pega, abre o livro, né, e vai constatar o seguinte, que o capítulo 5, Independências na América Espanhola, poxa, é isso que o professor tá passando nas suas atividades, ou que eu estou vendo no centro de mídias, por exemplo, no caso paulista. Então, dito isso, basta o aluno organizar essa leitura. E dentro dos livros didáticos existem uma série de exercícios, inclusive com recursos imagéticos, com interpretação de texto, né? Recurso imagético aí, análise de imagem, análise de gráficos, né? De mapas, cartografia, uma forma também de compreensão histórica e de busca de aprendizagem importante. Então, assim, o aluno, se ele tiver essa capacidade de autogestão, de disciplina, de organizar esses momentos do dia em que ele vai estudar, que ele vai usar o livro didático, em consonância, em paralelo ao que ele já observa que está sendo proposto pelo professor, que está sendo colocado pelo aplicativo adotado, ele vai conseguir avançar um pouco, ele vai conseguir aprender. A nossa preocupação como professores é justamente isso, que vocês aprendam. Só que ninguém até o momento tinha nenhum manual de como o aluno vai aprender teoricamente sozinho, né? Porque esse isolamento impõe ao aluno essa necessidade de organização, de disciplina, de autogestão. Então, de certa maneira, dentro da pedagogia, o momento de isolamento ele força um pouco a barra no sentido das metodologias ativas. O que é a metodologia ativa? A metodologia ativa é o seguinte: o professor deixa de ser o centro da aprendizagem do aluno e o aluno é que passa a ser o centro de construção da sua própria aprendizagem. E o professor se torna, então, num processo agora teoricamente invertido, ele se torna um tutor, ele se torna um mediador. Então, é o que eu faço aqui agora. Eu estou mediando a aprendizagem. Eu estou falando para vocês, olha, observe o que está sendo colocado na sua rede de ensino, o que seu professor está pedindo. Vá no seu livro didático, olha lá aonde está isso. Leia, mas leia de uma forma organizada. Olha, hoje eu vou ler esse texto. Olha, eu vou dialogar com o texto. Em ciências humanas, só se aprende história, filosofia, sociologia e geografia se o aluno, se o estudante dialogar com o conhecimento, com as humanidades. Sem dialogar com o texto, fica difícil, vira pura decoreba. Quando você dialoga com o texto, conversa com o texto, então, não entendi uma palavra, procura o significado. Não entendi o conceito, procura o significado. A internet é a grande ferramenta. É a grande ferramenta. Hoje, vou pegar um exemplo. Eu falei aqui de oitavo ano, de colonialismo.
Então, o que é o colonialismo? Entra no YouTube, entra no Google, procura, tá lá uma série de abordagens sobre esse mesmo tema. As informações, elas estão aí na rede e você, estudante, junto ao seu professor, e aí o professor tem que entrar nessa relação entre você e a internet, porque o professor vai mediar isso. É eu, como professor, que vou dar o aval, olha, isso que você viu na internet, esse site, esse blog, essa informação é correta, é interessante. Essa abordagem é coerente. Entendem? Não é mais aquela passividade, né, que marcou por muito tempo a educação. Daqui para frente, mais do que nunca, o aluno que vai aprender é o aluno que vai saber caminhar sozinho, sozinho entre aspas, que vai saber construir a sua caminhada, a sua aprendizagem. Quando você constrói algo, as coisas, a tendência é que as coisas passam a ter sentido, certo? Bom, como eu disse para vocês, existe o livro didático, algo concreto. Existe o seu caderno, algo concreto. Muitas escolas públicas, muitas, elas dispõem de acervos de literatura. Procura a sua escola. Fala com a coordenação da escola. Olha, eu quero um livro. Eu quero ler. A leitura é crucial. Aquele que não lê, aquele que não tem vocabulário, que não tem bagagem. O aluno que não lê, o estudante que não lê, é um estudante sem bagagem, sem vocabulário. Com uma, é assim, é uma viseira. O aluno que não lê, a viseira é muito limitada. Ele não vê o que está em volta. O aluno que lê, que tem como hábito a leitura, pode ser até história em quadrinhos, gente. Eu, eu desenvolvi o gosto pela leitura quando era criança, com história em quadrinhos, com HQs. E até hoje, mesmo na vida adulta, as HQs são uma forma não só de lazer, entretenimento, mas de conhecimento, de ampliação de visão das coisas e construção de uma bagagem cultural aí que é importante. Então procure a sua escola. Olha, tem livros aí de literatura, converse com seus professores de língua portuguesa, de língua estrangeira, de arte. Olha, eu quero, você, professor, que livro tem na nossa escola? Você que está no ensino médio, que livro tem na nossa escola que é comum nos exames vestibulares? Vou dar um exemplo aqui, Dom Casmurro, Machado de Assis. Esse é o momento de pegar e ler, porque há tempo para isso. Basta disciplina e autogestão. Certo? Então a internet, com todas as informações que ela coloca na tua mão, aos livros de literatura que as escolas públicas todas têm no seu acervo, seja um acervo pequeno ou muito grande, mas elas têm. O seu livro didático que você recebeu no início do ano, material apostilado que muitas redes produzem, as redes privadas nem se falam, porque as redes privadas trabalham com material apostilado. Com tudo isso na mão, e você procurando o seu professor pelas mídias digitais, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender, que você vai avançar no seu ritmo, mas vai avançar. Agora, cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu, elas não vão cair mais. Certo? Fica aí a dica. Um grande abraço e você aí de qualquer escola aí do Brasil
que queira uma dica ou trocar ideia, se inscreva no canal. Claro, dê o seu like aqui no vídeo, que ajuda bastante, e entre em contato comigo, ok? Se você tem alguma dificuldade para aprender história, geografia, sociologia ou filosofia, eu posso te ajudar. Um abração.